Começa agora, Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico, episódio 138 do Caranguejo Atômico. Episódio muito especial, super especial. O amor está no ar nesse episódio. Ela já tá rindo aqui, ó. Esse episódio muito especial porque eu estou com convidados especiais. Eu estou aqui com o Lucas Felipe, que participou com a gente lá na Bienal. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, quer dizer, vai depender do rumo da conversa. Temos coisas não tão ótimas para conversar hoje. E eu estou aqui com a minha digníssima esposa, Ione Queiroga. Tudo bem, amor? Tudo ótimo, meu amor. Melhor agora. O amor está no ar. E o que é que será? O amor está no ar. É um romântico, é um apaixonado. Eu sou, com certeza. E olha que esse episódio tem tudo a ver, porque eu estou aqui com o meu amor da minha vida e estou aqui com um escritor talentosíssimo, um escritor de romance, né? Lucas escreveu vários romances, né? Para ser mais exato, 5 romances aí. Inclusive eu tive a honra já de ler um pouquinho do próximo romance dele. Enfim, né? Tem tudo a ver, está tudo conectado. E a gente vai falar sobre uma parada aqui, estamos todos juntos. Na Bienal a gente falou sobre teledramaturgia, mas não tivemos tempo de falar sobre Vale Tudo. E ficou lá, né, na Bienal, essa promessa de que a gente faria um episódio especial falando sobre Vale Tudo. A gente pincelou Vale Tudo naquele episódio por causa do tempo, né? Mas promessa é dívida, então estamos aqui para falar sobre a reta final de Vale Tudo, né? Tudo que rolou aí no último episódio de Vale Tudo, e não só o último episódio, mas a reta final mesmo de Vale Tudo, né? Os últimos capítulos, os últimos meses, as últimas semanas de Vale Tudo. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar para vocês que para ouvir o Caranguejo Atômico é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Music, né? O Amazon Music também, né? Tem o nosso YouTube, que é o Caranguejo Atômico. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, né? @Caranguejo Atômico Podcast. Então tem todas essas plataformas aí, redes sociais para vocês acompanharem o nosso trabalho, beleza? É isso. Vamos começar aqui falando sobre Vale Tudo. Me cansado, presa foge. Que fome! Olá! Que bicho é esse? E que coisa estranha é essa que gira? Isso são rodas, amigo. Ainda vão chegar por aqui. Me com fome! Atacar! Calma, amor. Me impedir comida. Isso aí, comida. Comida vinha até a gente? Amor. É isso aí. Na La Rocha, a entrega é rápida e fácil. Rocha, minha chá ela dura demais. Já tentei. Não, amor. La Rocha. A gente tem combos arretados a partir de R$ 26,90 e os hambúrgueres mais gostosos do Recife, além de deliciosas sobremesas, molhos especiais e uma batata frita com uma páprica que é o bicho. Bicho? Aonde? A La Rocha possui unidades em São Martim e Boa Viagem e tem os melhores lanches de todas as eras. O cheiro é bom mesmo. Com a La Rocha, ninguém passa fome. Gostoso. Não te disse, meu pedregulhinho. Pedrosa, olha o bicho vindo! E caçar! Caçar? Não mais. Agora quero só La Rocha. Então, pessoal, o que é que vocês acharam desse
Tipo, capítulo de Vale Tudo, velho. Vamos rir pra não chorar, né? É isso. Vocês gostaram, velho, desse final aí da Manuela Bia, velho? Então, vamos lá. Eu posso iniciar, gente, contando a minha história? Pode, Se eu pode. contar Você a minha tá- história você para um tá- carroceiro, até o burro chora. Né? Pode. Vamos lá. Veja, enquanto uma pessoa, né, TDAH, hiperativa, eu não sou uma pessoa de assistir novela. Na verdade, eu não sou uma pessoa de assistir nem televisão. Eu não tenho paciência, nada me captura. Mas, como a gente já disse anteriormente, o amor tá no ar, né? Então, dentro desse espaço nós, que é a conjugalidade, né, a gente encontrou esse momento de estar juntos, assistindo séries, filmes, recentemente novela. E essa eu acho que é a segunda novela que eu assisto na vida inteira. De alguma forma ela me capturou. Ou seja, eu não assisti a primeira versão, né? Assisto pela primeira vez essa segunda versão e ela me capturou de alguma forma, né? Muito porque eu ouvi bastante que a primeira versão foi maravilhosa. E, enfim, ao lado do meu amor, né? Digo, vamos lá. E aí, gente, inicialmente, ela realmente foi me capturando e tal, e... Começa Claro, bem, né? Começa pra bem. caralho. E aí, como eu disse a vocês, eu tenho uma dificuldade de me manter atenta, eu fico ali me levantando várias vezes, pegando o celular, né, indo ao banheiro. Eu não assisto nem televisão, então eu fico ali numa... E ficava, né? Ter acesso ao Globoplay também é uma coisa que facilita a gente que trabalha até 10 horas da noite, tanto eu quanto o Rudá, né? A gente não conseguia ver em tempo real, então ter acesso ao Globoplay era uma coisa que facilitava também, né? Acompanhar a novela quando a gente, né? Não em tempo real, mas em outros momentos. E aí eu via que me deixava atenta, assim, me deixava querendo assistir o próximo capítulo. Mas à medida que a novela foi passando, as coisas foram desandando e eu fui me sentindo muito frustrada, né? E aí coisas como muitas propagandas, né? Isso daí foi me deixando muito impaciente. E aí eu já não coloco na conta da minha condição, né? Eu acho que foi um excesso, sabe? Eu acho que atores extraordinários como Thaís Araújo viraram simplesmente... eu não acho que é não acho que é uma desvalorização, não, tá? Não tô, né, ser um ator que faz propaganda, não, tá? Não me entendam mal, mas assim... eu acho que é também diminuir o ator que tá ali fazendo um papel importante para colocar. Eu não sei se aconteceu alguma coisa que eu não fiquei sabendo, mas assim, na reta final, ela se tornou apenas, né? Ela se tornou apenas uma garota propaganda. E aí, não me entendam mal, que eu não tô dizendo apenas para diminuir as atrizes e atores que fazem propaganda, não. Mas assim, porra, né? Ela era a atriz principal, eu acho, né? Uhum. Então, assim, eu tive essa sensação. Na reta final, ela tava só fazendo propaganda. Então, assim, isso foi muito frustrante pra mim, sabe? Enfim, né? No decorrer da trama, eu senti, inclusive, essa perda da minha parte de... Eu disse, não, agora eu vou... É uma questão de honra continuar só pra ver até que ponto eu vou ser desrespeitada. Porque, assim, eles foram abrindo coisas, né? E não fechando, né? Como coisas como... Sim, o corpo de Ana Clara, né? Não foi enterrado. O que houve, né? Heleninha nunca soube que a tia foi sócia de Raquel, por exemplo. Heleninha nunca soube que Odete que mandou a foto pra imprensa. Tipo, coisas que pra mim eram importantes, que foram levantadas, que foram drama, né? Que foram grandes dramas na novela, Eles nessa abriram reta. várias Exatamente. frentes e não fecharam. Eu tive essa sensação também. Então, assim, eu tava com essa expectativa e nessa reta final, eu confesso a vocês que eu fui até o fim
querendo respostas e eu não tive nenhuma delas. E tô aqui com essa frustração até agora. E tu, Lucas? Eu acho que a palavra que mais define esse remake de Vale Tudo, com certeza, é frustração, né? Eu acho que qualquer pessoa que assistiu terminou frustrada, porque é um trabalho que não só se distanciou da versão original pra tentar, sei lá, reinventar a roda, fazer alguma coisa, mas, tipo, não soube fazer isso da maneira certa. Eu acho que o erro tá na estrutura da novela em si. E aí foram os problemas que foram acontecendo, que a gente viu reverberando no desenvolvimento da história. Porque uma coisa que eu vi esse final de semana foi que Manuela Dias tinha escrito o desfecho da novela 2 meses antes da exibição do último capítulo. Então como é que você tem esse tempo todo de sobra e você faz um trabalho desse? Foi um último capítulo que parecia, sei lá, a novela teve 173 capítulos, parecia que a gente tava no capítulo 150. Parecia que ainda ia vir um monte de coisa, parecia que ainda tinha novela pela frente, um monte de plot aberto. Isso. E Exatamente. terminamos com diversos questionamentos, diversas frustrações. Houveram destaques positivos, eu acho. Mas o que mais me incomoda definitivamente é o apagamento da protagonista. E isso é um movimento que eu não sei até que ponto é tão acidental assim, devido ao que a gente viu acontecer, a movimentação que a gente viu de bastidores nesse período de reta final da novela. Mas assim, termino muito insatisfeito. E tem aquela coisa de assim, por mais que você tenha gostado da jornada, isso é nosso, né? Quando chega no final, se o final não é satisfatório, você tende a olhar o restante com um olhar meio frustrado, assim. Então, o que esse final deixa pra mim é um grande poderia ter sido e não foi, e aí soma num monte de problemáticas que eu tenho pra apontar. Enfim, eu tenho uma lista de grandes questionamentos pra fazer aqui, mas assim, o que eu posso resumir dessa reta final de Vale Tudo é que talvez tenha sido a novela que menos, o remake que menos soube aproveitar o material original. Minha sogra, ela tem um episódio interessante com a minha sogra, que eu recomendei pra ela. Minha sogra é uma pessoa assim que eu tenho 2 sogras, né? Não, porque tem 2 esposas, tá? É porque eu tenho 2 mães. Isso. E aí, Vamos salientar. uma delas é uma pessoa assim bem particular, né? Ela tem, quer dizer, as duas são bem particulares, mas uma delas é bem levada pelas emoções, assim, né? E aí tem uma passagem que é muito interessante, que eu recomendei pra ela assistir Round 6, né? Round 6. E aí ela tava adorando a série, só que quando chegou no final, o final não era o que ela esperava. Então ela ficou puta e disse que era uma merda. Quando chegou no penúltimo episódio, ela tava adorando, dizendo, porra, é muito boa, tal, não sei o que. Ela assistiu o último, o desfecho não foi o que ela esperava. E aí no dia seguinte eu perguntei, e aí, gostou? Ela disse, não, uma merda. Eu disse, mas tu não tava gostando até ontem? Não, mas é uma merda, odiei, não sei o que. Porque o episódio final não foi o fim que ela estava esperando, tá ligado? O desfecho. Então passou a ser uma merda. A gente tem muito isso aqui, né? No Brasil. Sim, com certeza. Quando o final não é o que a gente quer, a gente invalida todo o restante, né? Do que a gente assistiu. Essa coisa da Thaís, do apagamento da Thaís, foi muito comentado. Eu vi algumas conversas sobre isso, algumas notícias que circularam, que tem a ver com a crítica, que na verdade foi um comentário, não sei se chegou a ser uma crítica, que a Thaís Araújo teria feito ao roteiro em um determinado ponto da história, quando Odete compra a Paladar, né, e dá uma rasteira na personagem da Thaís Araújo. Ela volta a vender sanduíche, ela volta a ficar pobre, e aí a Thaís Araújo teria reclamado desse plot, e a Manuela Dias, por retaliação, teria meio que botado a personagem na geladeira. Inclusive, na novela original, é interessante porque quem desmascara a Odete é a própria Raquel, né? Esse embate entre as duas personagens é um embate permanente até o final. E nessa, não.
ela é mais focada mesmo na família Reutemann. Então a família Reutemann meio que se resolve entre ela ali, com a Heleninha e tudo mais. A personagem da Raquel realmente foi uma personagem completamente apagada. Eu, inclusive, suspeito que um outro personagem também que é muito apagado nessa novela, que é o personagem do Ivan, que é um bananão completo, né? Ele também deve ter sofrido alguma retaliação, eu acho que talvez até mais cedo, porque ele passa a novela todinha usando uma camisa de gola rolê, né? Sim, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Usando camisa de gola rolê, né, velho? Sempre aquela mesma porra de camisa, velho. Ele é um Eu acho que gente? ele tá pagando Vocês já alguma... Fizeram alguma perceberam? sacanagem com ele ali. Vocês já perceberam que ele é um labubu? Ele só veja, ele é um labubu, sabe? Se você entendeu? Ele só vive pendurado na... Sim. Uma ricaça, né? Sim. Porque assim, ele só pede Raquel em casamento quando ela fica rica novamente, né? Ele só tá com as mulheres quando elas estão bem de grana. Ele é um labubu. Nossa, e esse é um dos um dos pontos que mais me irritou, porque é facilmente um dos melhores personagens masculinos já feitos na teledramaturgia nacional, o do Antônio Fagundes. E, tipo, é um personagem que passa a novela inteira num dilema moral de todas as decisões que ele vai tomar vão impactar de alguma maneira na vida de alguém. O casamento dele começa por interesse, aí depois ele se afeiçoa, aí fica preso naquilo, vira amante de Raquel porque não consegue separar de Heleninha, porque Heleninha tenta se matar. Um monte de coisa que vai acontecendo, e ele é o personagem que mais traduz o plot moral e que fala de política e de Brasil dentro da novela. E isso foi completamente escanteado nessa versão, mas isso é uma crítica também que eu tenho pra fazer. Eu acho que quiseram fazer Vale Tudo, que é uma novela política, mas quiseram fazer uma versão clean, sem se adentrar nas problemáticas. Gourmetizaram Perfeito. Gourmetizaram o Ivan e gourmetizaram o discurso, a narrativa política de Vale Tudo. Acho que foi uma novela que eles fizeram para querer agradar gregos e troianos, e aí o cerne da novela se perdeu e eles foram por uns caminhos dramatúrgicos horrorosos. Cabe a gente lembrar aqui do plot do Bebê Reborn de Aldeide e do tráfico de bebês reborn de César e Olavo, e era um negócio que você assistia e fazia, isso aí vai levar pra onde? Só pra ela desistir 3, 4 capítulos depois da boneca e dar pra uma criança no meio da rua, sabe? É esse tipo de coisa aí, é isso. Pra nada, né? É horrível. Pra nada, exato. Pra dizer que tá... exatamente. Eu discordo um pouco disso que Rudá tá dizendo em relação a gente mesmo, assim. Eu acho que o brasileiro tem essa tendência, igual a minha mãe, a uma das minhas mães, mas assim, com a gente, amor, não rolou isso não. Eu acho que no início a gente começou realmente muito empolgado, a gente começou gostando muito, mas assim, de cara, assim, logo depois que passou essa empolgação, foi como nos relacionamentos, né? A gente começou se relacionando com quem a gente idealiza e depois a gente começou a se relacionar com a pessoa real. Foi assim. A gente começou assistindo uma novela que a gente idealizou e depois a gente continuou assistindo a novela real. E a gente começou a visualizar as problemáticas. E aí eu lembro que a cada episódio a gente ficava descontente com algumas coisas. Eu lembro a gente pontuando. A gente não esperou até chegar na reta final pra ficar descontente com o final e voltar e ficar dizendo... Não, mas eu não falei isso não. O que eu quis dizer é que eu peguei um gancho do que o Lucas falou, porque ele disse assim, que o brasileiro, a gente tem uma coisa muito, muito visceral com os finais. Então a gente pode estar adorando, uma novela, a gente pode estar adorando uma série, mas se o final não agradar, vira uma merda. Não importa se 90% a gente amou.
Se chega no final a gente não gosta, a gente diz, porra, foi uma merda. Foi tudo uma merda, vira tudo uma merda. Isso aqui é uma porcaria! Merda nenhuma! Desculpe! A parada de Vale Tudo é o seguinte, é porque Vale Tudo enfim, é um dos... a primeira novela é uma das... É considerada, eu acho que né, Lucas? É considerada talvez a maior novela de todos os tempos, né? Pra muita gente, né? Pra tu é a maior novela de todos os tempos? Pra mim eu acho que Vale Tudo é a novela das novelas, porque é justamente essa coisa de tudo dar certo. É uma coisa que aconteceu poucas vezes na teledramaturgia brasileira. É a sintonia do elenco, é o texto que é muito bom, e aí é o microcosmo que a novela conta ali e faz uma crítica social muito pertinente, muito importante. Era uma novela que foi feita numa época de transição política. Então ela traduzia o Brasil daquela época, e se você assistir a mesma novela hoje, que nem a gente conversou no episódio que a gente fez lá na Bienal, é uma novela que só muda literalmente a moeda que está em vigor e os padrões estéticos, porque hoje a gente tem mais tecnologia. Porque é um discurso que ainda é muito vivo, é um Brasil que ainda está aí. Mais do que nunca, né? Exatamente, mais do que nunca, principalmente porque a gente acabou... e a gente acabou de sair também de um período político conturbado e afins, então são coisas que se traduzem de uma versão para outra. E fora que também existe o reconhecimento dos críticos de que é realmente talvez a novela mais importante da teledramaturgia nacional. Sem contar que também aí os dois dos três autores da versão original de Vale Tudo são medalhões da teledramaturgia brasileira que trabalharam em conjunto nessa novela, né? Então, de um lado, a gente tem Gilberto Braga, de Celebridade, Paraíso Tropical, Insensato Coração, enfim, que é esse grande autor que sempre falou das grandes elites de uma maneira muito, muito polida e muito... de dentro mesmo, porque era uma coisa que ele vivia. E tem o Agnaldo Silva, que é do popular, que fez Senhora do Destino, A Indomada, Império, enfim, são dois grandes nomes que se uniram para escrever essa novela, e por isso que ela foi o que foi. Então tem uma série de fatores que fazem de Vale Tudo realmente, eu acho que é a novela das novelas do Brasil. E aí é que tá, tem uma parada que eu acho que o momento vem, por exemplo, quando a gente foi assistir do começo, quem deu o start, eu nem tava ligado que ia rolar um remake e tal, porque como eu falei, né, a gente, naquele papo que a gente bateu lá na Bienal, eu não assisto novela, não é uma parada que eu costumo assistir. Faz tempo, a última novela que eu assisti foi Coração do Estudante, né? Então foi lá atrás. Minha mãe disse, vai ter o remake de Vale Tudo. E minha mãe tava mais antenada por novela, ela também gosta muito, né, da versão original. Ela disse, vale a pena assistir e tal. Aí foi quando eu falei, né? Eu disse, amor, vamos ver e tal, não sei o que. Ela disse, vamos. E aí a gente começou, né? Justamente com essa coisa do casal e tal. Porra, vamos assistir junto, vai ser legal. E aí a gente se empolgou. E aí, o que seduz na novela, mesmo sendo uma versão original, pra uma pessoa, por exemplo, como Ione, ela não assistiu a original, mas eu acho que o que seduz é porque você tem ali essa coisa, né? Mãe, filha, você tem a subtrama que não necessariamente é a premissa da primeira novela que tá ali, que vale a pena vale tudo pra você ter sucesso no Brasil ou ganhar dinheiro no Brasil, se dar bem, vale tudo, vale fazer qualquer coisa pra se dar bem. E aí você tem a Raquel contra a Maria de Fátima, né? Mãe contra filha. Mas aí você tem essa coisa muito forte de mãe contra filha. Isso é uma coisa que sempre mexe com a gente, né? Você tem uma mãe e uma filha, né, num embate, né, digamos assim. E aí eu acho que a gente foi se envolvendo com essa história. E aí você tem todo um contexto também hoje que faz todo sentido de redes sociais, do momento político e tal. E eu acho que, caralho, era um momento assim... Esse momento que essa novela foi lançada era um momento perfeito, assim, pra ela levantar novas discussões, porque a gente tem um momento de redes sociais que é muito forte, tá ligado? Tipo, onde você tem onde as pessoas, né, os influenciadores, né, eles fazem de tudo também pra dar certo, né? Tem o falem mal, falem bem, falem mal, falem de mim, né? Então você tem toda uma discussão que você poderia ter aproveitado e que foi completamente desperdiçada, né? Dentro desse mesmo conceito.
Eu realmente acho que foi um desperdício, assim. E uma das coisas que me incomodou muito na novela, e eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, é que a novela passa mesmo com todas as informações que a gente tem, todas as discussões que a gente tem políticas hoje no Brasil, a novela tem uma parada que, assim, parece que basta querer que você vai conseguir, tá ligado? Sim. Não sei, amor, se tu tivesse Eu essa tenho ideia assim algumas de que... críticas em relação a isso, em relação a algumas coisas. Bem, primeiramente, eu acho que o que me deixou empolgada foi que eram atrizes negras, certo? Eu nem me apeguei a isso de mãe e filha, porque como eu não tinha Isso foi uma atualização foda da original assistido a também. primeira, isso não me impactou. Mas quando eu vi Thaís Araújo e a outra jovem, que é a Bela Campos, né? Bela Campos. Isso. Eu disse, opa! E vi a Thaís Araújo com o cabelo natural dela, que era uma coisa que a Globo, né? Em outros tempos, né? Então, aí eu digo, opa! Né? Teremos uma coisa aqui. Opa! Gostei. E aí... eu disse, vamos lá, né? Vamos ter atrizes aqui no papel principal e atrizes aqui triunfando, atrizes negras triunfando no papel principal, né? Ficando ricas e tal. Eu nem levei em consideração que elas não iam ter uma boa, né, convivência e tal. Isso daí nem era uma questão. E aí eu... obviamente, me frustrei porque eu não achei que era necessário, em algum momento, Thaís Araújo voltar a vender sanduíche. A gente sabe que a mocinha, ela passa perrengue, sim, mas me perdoem, né, alguma ignorância aqui. Como eu disse anteriormente, eu não sou noveleira, mas enquanto uma... atriz negra, né? Eu achei desnecessário estar ali num papel de protagonista e botar a mulher que eu acho que, se eu não me engano, eu vi exatamente essa entrevista. Foi essa crítica que ela fez. A que Rudá falou, essa crítica ao roteiro. Ela disse justamente que ela ficou triste, que ela achou desnecessário essa passagem. Totalmente desnecessário, que ela poderia ter levado de Odete. Que não tem na original. Exatamente, não tem na novela sim, original. Mas que foi desnecessário isso, sabe? Que poderia ter sido de outra forma. Que poderia ter colocado elas no outro... Enfim, eu também achei, sabe? E... enfim, eu não curti também. E aí, essa é uma crítica que eu faço. Outra crítica que eu faço, e aí agora eu falo de um lugar específico, porque eu sou especialista, né? Enquanto eu sou psicóloga, né? Sou neuropsicóloga e eu sou especialista em dependência química. E aí eu não tenho como não sair desse lugar, né? Então, eu acho que a novela, ela deixa entender que a Heleninha, em algum momento, ela só melhora quando ela vai pro AA, né? Ela faz terapia, que pra mim não fica muito claro se aquela terapeuta, ela é uma psicóloga, ela é uma psiquiatra, ela atende no consultório Heleninha, depois ela aparece na casa, que serviço é aquele que ela presta, né? Que formações ela tem, enfim... não fica muito evidente, mas a Odete fala várias vezes, a família fala várias vezes, a própria Heleninha fala várias vezes. E esse não é um problema, tá certo, gente? Eu não tô problematizando em cima disso. Mas a novela deveria, sim, deixar muito claro que é fundamental o acompanhamento terapêutico especializado nesses casos. O AA, ele é um espaço de troca, de apoio, de pertencimento e tem um valor enorme nesses processos de cuidado, mas não substitui um processo terapêutico, entendesse? Então, assim, eu achei um desserviço, mais um desserviço. Como Exatamente. também naquela história do Vasco, com a... como é Lucimar. Lucilinda. É Lucimara, que ele chama Lucilinda. Aquilo ali, gente, mais uma formação que eu tenho. Eu sou terapeuta também de casais
com ênfase em violências na conjugalidade. Gente, eu compreendo que ela gosta dele, mas é importante vocês perceberem que aquela dinâmica não é uma dinâmica que corre no tempo dela, nem no tempo deles. É sempre no tempo dele. Porra, o cara abriu um buraco no meio da sala dela, Botou cara. a cara lá. Mais abusivo que isso. Não, e ele vai cercando ela, né? Ele vai se mudando pra perto, Vê, se mudando pra vê, perto, se não. mudando pra perto. Porra, a mulher Vê. dizendo que não quer. Gente, abuso não se limita à agressão física, não. Ele pode ser de forma sutil, mascarado de cuidado, de afeto em excesso. Cara, tem coisa mais invasiva e abusiva do que um buraco no meio da parede da sua sala. E assim, é um desserviço sim, a Globo normaliza isso, ficou tudo certo, a mulher casou com o cara, a mulher... Porra, o cara abriu um buraco no meio. Isso é, no mínimo, assustador, tá ligado? Então, Nossa, assim, E pra gente que trabalha com isso, né, que atende mulheres, que estuda sobre isso, né, enfim, foram vários desserviços ao longo da trama. Como também tiveram coisas que foram importantes. Eu sei que esse mesmo recorte, eu sei que quando Esse ela... mesmo plot, o lance, né? lance dela procurar os Muitas direitos. mulheres a Defensoria Pública. baixaram o aplicativo da Defensoria Pública e tudo mais. Sim. Mas assim, porra, quantas mulheres também, a partir disso, vão normalizar comportamentos que são abusivos Sim, sim. e não vão saber identificar que aquilo ali é uma coisa que não deve existir numa relação, saca? Então, assim... É um vê, comportamento a própria- perturbador, a na própria verdade, aquele comportamento do nomenclatura, Vasco em porra, alguns vê. aspectos, né? A mãe... Tá ligado? Veja, a Não é Odete, tudo romântico. bem que tudo bem não, né? Mas veja, a gente entende que a personagem era uma personagem péssima, racista, né? Tem várias camadas ali, mas veja, a Globo, ela precisa começar, ela fala pras massas, mas ela precisa ter um cuidado, né? Pra pelo menos não fazer um desserviço. Ela precisa fazer uma pesquisa de campo, cara. A gente tá falando de uma doença, a gente tá falando de um transtorno, a gente tá entrando na área da saúde mental. Vamos chamar aqui gente que entende sobre isso. Como é que a gente fala? A gente fala de alcoolistas, a gente fala de alcoólatra, a gente fala de pessoas com transtornos por uso de substâncias. Por que isso importa? Porque coloca a pessoa antes do diagnóstico. Pessoa, reforçando que ela não é definida pelo transtorno. Porra, eles fizeram tantas propagandas de tantas outras porcarias. Custava botar qualquer ator desse pra falar uma coisa que é importante e que, tá ligado? Ia comunicar uma coisa que eles estão falando a novela inteira. Então, assim, foram muitos desserviços. Eu tenho muitas críticas. É chato, é chato. Mas eu sou uma pessoa da área. E se você falar uma coisa que tá dentro da minha área, vou criticar, velho. Se você tá fazendo um desserviço. Então, assim, né? E tem personagens na novela que são da área, né? Que poderiam ter servido pra esse escopo mesmo, assim, como a terapeuta da Heleninha, por exemplo, né? Que poderia ter esse escopo. E outros personagens que também poderiam ter servido pra dar essa diretriz mesmo, né? Eu acho que eles deixaram muito a desejar. E para Nesse além aspecto. disso, eles acham que a gente é um bando de burro, né? Porque como é? E agora eu vou falar como uma telespectadora normal, tá? Assim, tipo, eu não sou mais uma psicóloga, não. Eu sou só uma pessoa, né? Voltando agora, sair da skin psicóloga. Cara, como é que se tem uma cozinha de sucesso com 3 pessoas? Você é vergonha da profissão! Porque, vê, peraí, tem aquele cara, tem a namorada dele. Vai, amor, lembra os nomes. Não, era Tem o cabeludinho. A novela era tinha a menina lá. Raquel. Era o Raquel, ajudante de Gilda, Raquel. Pascoal. A Gilda. Só eles cozinhavam. Não, aí tinha mais Gilda tinha era mais tipo uns uma 3 lá secretária. que aparecia Não, no assim. final. Não, mas eles ficavam lá rondando a cozinha, uns Enfim. 3 que apareciam. de vez em Amor,
A gente vai ali pro caldinho do neném. Tem 30 pessoas dentro de uma cozinha. É, Porra. Eles entregam pra não sei quantas pessoas. Às É, vezes não, fazem eles buffet, fazendo. né? Exato, fazendo Como buffet é pra isso, 400, minha 500 gente? pessoas com 4 pessoas cozinhando. Beira o ridículo. É, total. Sem uma assessoria E isso, jurídica. e isso aí é mais uma descaracterização da versão original, porque assim, originalmente a Paladar era uma empresa que desenvolvia receitas para uma rede de restaurantes. Então, o escritório, sede da Paladar, tinha uma cozinha que era onde Raquel testava as receitas, mas quem reproduzia eram as pessoas que trabalhavam nos restaurantes. Na novela, ela tinha buffet, e aí depois virava restaurante, e aí aconteciam 1001 coisas pela pura preguiça, ou não sei também se não tinha orçamento para fazer um cenário maior, ou chamar figurante. Mas assim, foi no colar-colou. Como muita coisa nessa novela também foi no colar-colou. Uma coisa que me incomoda em Vale Tudo é justamente isso de parecer que estão fazendo de qualquer jeito. A gente precisa que ela fique pobre de novo. Então vamos fazer aqui de qualquer jeito, porque lá na frente ela vai ficar rica de novo. A gente precisa que aconteça tal coisa com tal lá da personagem. frente era bom, Lucas. Foi 3 dias depois. Foi 3 capítulos depois, foi na mesma semana. Isso me irrita profundamente até o dia de hoje. Mas, assim, é literalmente você fazer de qualquer jeito. E aí isso me lembra de novelas que eu vi na minha vida que tinham profissionais de todas as áreas que entravam como personagens dentro da novela para falar as coisas e para conscientizar o público. Então, você tá fazendo um merchandising social para falar sobre o alcoolismo, mas você não tem alguém... Toda novela tem pesquisador, mas não tem um pesquisador fazendo um trabalho para fazer com que isso vá pro texto final. Manuel Carlos, que escreveu aí As Helenas, para quem não sabe, toda a novela dele tinha uma série de merchans sociais que iam do alcoolismo ao vício em drogas, a relacionamentos abusivos, etc e tal, pessoas com síndrome de Down, pessoas neurodivergentes, esse tipo de coisa, e ele sempre colocava profissionais da área. Ele chama, tem um médico de referência nisso aqui no Brasil. Esse médico entrava na novela para conversar com os personagens, para esclarecer como era que funcionava a condição. A Glória Pérez, mais recentemente, fez a mesma coisa em Travessia, que a novela não foi boa, mas falou sobre os perigos da internet para a juventude e colocou especialistas disso conversando com os pais dos personagens que lidavam com essas situações. Então, assim, é realmente você ter uma pessoa que não está focada em fazer entregar o merchan. Ela quer usar aquilo como muleta narrativa, que é o que eu sinto que Manuela Dias fez em boa parte de Vale Tudo. E aí eu vou puxar um comentário que é muito bom quando isso volta na minha cabeça, porque sempre me irrita quando eu penso nisso. Todas as entrevistas que ela deu antes da estreia de Vale Tudo foram dizendo que Heleninha ia ser pela primeira vez retratada como uma personagem, entre aspas, doente, porque o alcoolismo é uma doença. E na versão original, de acordo com a própria Manuela Dias, o alcoolismo era tratado de uma forma cômica, sendo que foi 10 mil vezes mais sério e com mais propriedade do que no remake. Tiveram sessões e sessões de terapia em que o psicólogo da Heleninha falava com ela sobre os efeitos do alcoolismo e sobre a dependência e sobre o que ela poderia fazer para melhorar. A psicóloga dela só ficava devolvendo pergunta para ela na novela. Isso foi horrível. E assim... vamos falar da leucemia de Afonso. Aí vamos colocar aqui um personagem que é um grande motor narrativo para que isso aconteça, que é o irmão dele, que todo mundo pensa que tá morto, aí ele vai voltar para doar a medula. E isso acontece de qualquer jeito, o personagem reaparece, provoca todo aquele rebuliço, aí tem a doação de medula e ele é completamente esquecido pelo texto depois disso. Ele não apareceu no último capítulo. O irmão do Afonso. Então, assim, é realmente o fazer por fazer para usar as tramas de muleta narrativa. E isso é uma coisa que me surpreende, porque a Manuela Dias, ela tem um histórico relativamente bom. Ela fez a primeira temporada de Justiça, e aí fez Ligações Perigosas, e aí fez Amor de Mãe, que tinha uma certa polidez e falava de problemas sociais com uma certa propriedade. E aí as coisas, elas só vão descambando.
quando a gente fala da situação da Thaís Araújo, muita gente tá fazendo associações na internet, por exemplo. Na primeira temporada de Justiça, que foi, sei lá, o primeiro grande trabalho da carreira solo de Manuela Dias, uma das 4 protagonistas era uma personagem preta que era presa injustamente uma noite antes da matrícula dela na faculdade, passava 7 anos presa, saía da cadeia, e aí a trama ia ser dela deveria ser sobre ela tentando procurar justiça pelo que tinha acontecido com ela. Não, ela tinha uma melhor amiga que era uma personagem branca, e no momento que ela saiu da cadeia, essa personagem branca passou a ser a protagonista da história. Ela tinha sofrido um estupro e elas iam atrás do cara que tinha estuprado a amiga dela. E aí, em Amor de Mãe, tinha uma personagem interpretada pela mesma atriz, que era a filha da Regina Casé, a caçula adotada, que era uma personagem preta que sofria violência policial. A sogra dela fazia ela engravidar contra a vontade, aí ela perdia o útero e aí a sogra engravidava por ela. No final da novela ela era atropelada, corria o risco de ficar paraplégica, sabe? E tudo isso revestido de não, somos resistência, temos que falar do que está acontecendo no Brasil. Aí chega em Vale Tudo e a gente tem também uma personagem preta, que é a protagonista, que é colocada em segundo plano, tirada de catarses narrativas das quais ela fazia parte originalmente, e tudo isso depois de um comentário da atriz de falar que estava descontente porque recebeu a proposta da personagem e a autora quis ir para outro lugar. Porque, assim, é muito evidente, se você parar para analisar Vale Tudo, que no momento em que Odete Roitman se tornou uma personagem popular, o texto passou a amar a personagem. Então, assim, é diferente quando a gente tem um vilão que é bom, e que é um bom vilão, e ele é cheio de viradas narrativas, e ele faz várias maldades, só que você tá ali acompanhando, isso instiga você a assistir, diferente de um texto que coloca esse vilão praticamente num patamar de endeusamento. Porque ela deu rasteiro em todo mundo. Ela era centralizadora, né? Porque se você for ver, em determinado momento, todos os plots passavam por Odete, os importantes. Exatamente. Todos os outros eram secundários. Os importantes todos passavam por ela. Isso, a gente tirou o protagonismo de Raquel e Fátima, que eram protagonistas até o final da versão original de Vale Tudo, e passamos a acompanhar os Roitman como protagonistas. E isso nem foi bom, porque os Roitman nem eram personagens tão interessantes assim, para eles estarem o tempo inteiro na tela. Então chegou num momento em que isso desgastou a novela, e aí não tinha mais como reverter isso. E aí como é que você pega os 2 mocinhos da novela e lida com eles depois disso? Porque Raquel e Ivan, sendo eles completamente excluídos das narrativas centrais da novela, só apareciam para fazer merchan e para repetir as mesmas cenas. Eu e minhas colegas do trabalho que assistiam também, a gente conversava muito que Ivan e Raquel chegaram no momento em que eles só apareciam para dar indício de que eles iam transar e logo depois para fazer uma publi. Porque era só isso que acontecia nas cenas deles. E foi assim até o final da novela. E aí eu acho que uma forma, sei lá, de se redimirem foi: não, vamos dar uma mansão pra ela. Beleza, ela era milionária, perdeu tudo, não tinha reserva nenhuma, teve que vender sanduíche na praia e ficou rica de novo, mas não conseguiu mudar de apartamento, não conseguiu sair da vila onde ela morava. Mesmo ganhando 1 milhão num programa de culinária, R$1 milhão, ela não se livrou de nenhuma das dívidas, mas milagrosamente a empresa dela vai fechar no azul 2 capítulos antes do final da novela, e ela vai comprar uma mansão. É isso. Vamos dar esse prêmio de consolação pra ela. Tipo, o Ivan vai abrir 4 filiais. Mesmo com o FGTS tendo sido preso, tá devendo, né? Porque foi preso e tal. Não faz sentido nenhum também. O assim, FGTS dele bancou ele abrir 4 franquias da agência dele. Que FGTS da porra. Não, e aquela mansão que vale milhões, com Aquela certeza. mansão vale milhões. Não, e da noite pro dia deu certo. Romantizando a Globo não, né? Manuela Dias romantizando o excesso de trabalho, porque aquela mulher só trabalha, né? Faz parecer que tudo é fácil, que basta acreditar e trabalhar muito, porque fica rica da noite pro dia também, vendendo. Um dia vende sanduíche na praia, no outro tá rica comprando uma mansão. Minha gente, é muito de serviço, assim. É foda, é horrível. E eu acho um desrespeito com a gente que é telespectador, sabe? Porque a gente fica assim, a gente acompanha, sabe? A gente eu me senti muito desrespeitada. A gente fica assim,
Tudo bem que tem, que eu compreendo que tem que ter uma, né, uma ajudinha ali no roteiro, né? Alguma. Mas como Aham. é que tu fala mesmo, amor? É, tu, Que tu tem que fala ter. uma coisinha em relação ao roteiro. Conveniências de É a roteiro, conveniência né? de roteiro. Eu compreendo isso, mas porra, desse Me Sabe, jeito, ajude a lhe e o ajudar, né? que é pior, né? e o que é pior é que não precisava da conveniência de roteiro porque já estava tudo lá. É isso que me pega mais. Não, Ela É, o fica material milhão. original é muito bom, gente, né? outra pergunta Exato. que eu tenho. Vê, Maria de Fátima foi sabida e relativamente Emburreceu, esperta a novela inteira. No final, ela estava grávida de um homem que virou Bilionário. bilionário. E ela não Bilionário. sabia pedir uma pensão. Tudo bem, ela não Emburreceu ela no final da novela. eu entendi Foi. que ela não queria maternar, mas assim, ela gostava muito de dinheiro. Ela podia, sei lá, Pegar o dinheiro, pagar uma contratar uma babá, babá, né, e tal, ter 6 babás. pedir a pensão e deixar com a mãe. Ela Então, podia ah, fazer mas- qualquer daquela Eu esperta. não entendi Maria aquilo de ali, Fátima não fez seria a sentido nenhum. personagem que colocaria o filho no Instagram pra ganhar dinheiro com isso e fazer publi. Gente, Total, assim, total. É, não não, faz e sentido depois de nenhum ser Maria de Fátima no final. escorraçada. Não, e ela odiava pobre. No final, foi impressão minha, ou ela tava beijando um peão da fazenda. Eu não entendi Foi. aquilo direito. Eu queria Foi, até ela voltar. tava tendo um caso, ela tava tendo um caso com o peão da fazenda. Ah, maravilhoso. Um peão E da depois fazenda eu não vi não, isso pô, não. Foi, no Foi, final foi. deu a entender que ela tava beijando um peão da fazenda. E outra coisa, depois de ser escorraçada por César, bastante maltratada, humilhada, ainda deu a entender que ela ia dar uma chance, assim, uma paquerada. Meu Deus, olha, foi... Nossa, e Eu nem sei, sem palavras. mais uma coisa sensacional Não, e a é o fim. Livinha? Terminou a novela achando que matou a mãe. Mas Gente, aquilo ela ali eu vou levou- fazer sentido. Não, eu vou amor, chegar lá. ela- Tem um incômodo aqui, uma coisa que eu queria falar, só voltando pra Raquel rapidamente, que é o seguinte. Esse lance da Raquel, o que me incomodou muito na novela e que eu acho assim que agora... Eu nem conhecia os outros trabalhos da Manuela Dias, o Lucas falou agora, e faz todo sentido pra mim que ela tenha conduzido, né, a Raquel dessa forma. Porque é o seguinte, você tem uma grande oportunidade de você ter uma protagonista negra, né? Duas protagonistas negras, né? A Maria de Fátima e a Raquel, pegando uma história como Vale Tudo, num país como o Brasil, e aí você vai fazer a história de uma mulher que vai vencer, né, na vida através de muito trabalho, e a outra que vai vencer na vida, mas através da esperteza, da malandragem, né? Essas duas formas de tentar vencer na vida, o embate, né? E o interessante disso tudo é que são duas mulheres negras e ela não trata essas duas mulheres como mulheres negras, né? Se você for parar pra pensar, parece que são duas mulheres brancas que estão tendo um embate, porque em momento algum você percebe ali dilema de mulheres negras no Brasil, tá ligado? Elas parecem mulheres brancas. Se você for analisar, a Raquel ela não sofre, porque a gente sabe que é um recorte muito específico, né? Uma mulher negra no Brasil, ela não... Aqueles problemas que a Raquel sofre eles não são um retrato, um recorte do que uma mulher negra sofreria no lugar da Raquel. E também do que a Maria de Fátima sofreria Sim. como uma mulher negra. Tu tá Ela entendendo? sofre especificamente com Coisas Odete, que né? qualquer outra Porque a mulher, Odete, qualquer sim. outra mulher branca poderia sofrer se fossem pobres e tal. Mas uma mulher negra sofreria outros tipos de preconceito, violência que ela não aborda. É por isso que eu digo assim que, porra, é uma mensagem muito neoliberal, assim. É uma coisa com uma falta de noção muito grande da realidade Sim, mesmo, sim. né? Que ela poderia, se fosse uma coisa mais consciente e tal, ela tinha um prato cheio pra falar sobre Brasil, fazer uma radiografia do Brasil e entregar uma novela do caralho, assim, sabe? E ela desperdiçou uma oportunidade absurda, velho. É isso que eu digo, assim. Escalou duas mulheres negras e me parece que foi uma coisa só pra fazer, assim, uma bela embalagem, entendesse? Pra aproveitar e dizer assim, ó, como a gente
a gente se preocupa, sabe, com isso, assim, a gente vai botar duas protagonistas negras, mas assim, tipo, zero ideia do que é real, sabe, aqui, porque não existe nenhum tipo de dilema do que uma pessoa negra passa. A Raquel simplesmente, tipo, você não vê ali, passa tudo por ela, assim, uma mulher negra que vive que é periférica, que é pobre, não enfrenta nenhum tipo de dilema que uma pessoa, né, que vem daquela origem ali enfrentaria. Eu achei muito um desperdício, sabe? E uma das coisas que Manuela Dias mais fez questão de frisar nas entrevistas que ela deu antes da estreia de Vale Tudo era dizer que enxergava que Vale Tudo desde sempre era uma novela sobre duas mulheres pretas, só que não tinha... Na época, a televisão não permitia que esse tipo de coisa fosse feita, porque só tinham dois personagens pretos na Vale Tudo original. Era Gildo, que era a versão masculina de Gilda, que era um malandro de rua que depois que era adotado por Raquel se regenerava, e a empregada da família de Ivan. Eram os únicos dois personagens negros que existiam na Vale Tudo original. E aí ela usou esse discurso de que sempre enxergou Raquel e Fátima como mulheres negras e que fazia todo sentido que fossem interpretadas por atrizes negras. E aí você pega isso e você faz, nossa, ela realmente soube ler. E aí a gente vê a versão original e a gente entende que talvez a leitura dela não tenha sido tão correta quanto a gente imaginava. Não. Né? Não, era só... exatamente. Ela porque, na verdade, minha gente, a gente não pode... Eu aprendi isso quando eu comecei a dar palestras a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente não pode... Sabe como eu aprendi isso? Eu simplesmente sentei numa cadeira e comecei a imaginar qual era a necessidade dessas pessoas, o que elas gostariam de ouvir. Aí eu fiz a primeira palestra, deu 3 pessoas, fiz a segunda, deu 5 pessoas. E aí a minha coordenadora disse, meu amor, veja, por que você não chama? Na verdade eram mães de crianças que eu atendia, né? E aí ela disse assim, a coordenadora disse assim, meu amor, por que você não chama essas mães e pergunta o que é que elas têm a necessidade de ouvir? Pergunte a elas qual é a necessidade delas, porque você não vai adivinhar, você vem de um outro lugar. Exatamente. Quem sabe Exato. a necessidade delas são elas. Você não vai adivinhar, você vive uma outra situação. E pra mim foi assim, de um aprendizado incrível, né? A gente precisa ter assim, essa humildade. E aí, né, eu acho que faltou isso. Ela tinha dois caminhos, talvez, que né? vivenciam. Dividir aí os né? trabalhos dela com alguém que fosse, né? Que dessa realidade. Ou, de fato, essa Exatamente. novela ter sido escrita por uma pessoa, realmente, uma pessoa que fosse Exato. negra mesmo, né? Fosse que entendesse essa realidade. Talvez até por isso ela tenha voltado a atenção dela pro núcleo dos Reutemann, né? Talvez por isso, né? Chegou num Ela não ponto em tinha que ela muito o que pensou, dizer. Isso. que Ela eu não vou sei o que é que eu dizer vou fazer sobre com isso Raquel? aqui. Exato. Eu não sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer por isso aqui. Vou pintar aqui uma história feliz aqui mesmo e tal. Eu vou focar nessa história aqui de família, enfim, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra tu especificamente, Lucas, que eu queria saber, que eu tenho muita curiosidade, já que tu assistiu as duas versões. Mande. Eu tive um contato recente agora, inclusive eu mostrei até a cena pra Ione, da Beatriz Segal, né, Isso. em uma cena com o César, né, que eu esqueci o nome agora dele. Era... Caramba, fugiu até da minha memória agora. O Richelli, o Carlos Alberto Richelli. O Richelli, o Carlos Alberto Richelli, isso. E aí uma puta de uma cena, cara, que cena do caralho, assim, que ela descobre, né, que enfim, ele tá com ela por interesse e tal, ela descobre que ele aprontou, que ele tem outra. E aí ele meio que ameaça ela, assim, e ela mostra uma fragilidade da porra. E aí eu não me lembrava dessa cena, eu assisti a original, mas eu assisti quando eu era pequeno, assim, eu acho que numa das reprises da Globo e tal, eu assisti faz muito tempo.
E aí eu realizei uma coisa assim na minha cabeça, né? Eu realizei que talvez a Beatriz Segal seja uma Odete melhor do que a Débora Bloch. Porque até então, o que é que tava na minha cabeça? Eu tava pensando o seguinte, não, Vale Tudo original é toda melhor do que a Vale Tudo de agora, o remake, isso é indiscutível. Mas eu acho que talvez a Débora Bloch tenha feito uma vilã realmente icônica e talvez tenha até superado, já que teve toda essa concentração da novela em cima dela, talvez tenha sido isso, né? Mas aí eu fiquei pensando, depois que eu assisti essa novela, será que o roteiro é tão ruim e os outros personagens são tão pobres que a Débora Bloch se sobressaiu num ponto, foi tudo tão concentrado em cima dela que de fato ela acaba se sobressaindo mesmo? E aí a Beatriz Segal, ela tem um elenco, um roteiro de apoio que equilibra as coisas num ponto. Então, assim, tem uma distribuição maior de personagens ali. E aí ela acaba sendo uma pessoa... Obviamente, ela é a grande vilã e tudo mais. Mas, assim, você tem uma distribuição maior ali, né? De atuação dos atores. Porque nessa cena mesmo, o Richard tá espetacular também, velho. Como ele ameaça, como ele muda o tom na hora e ele ameaça ela. É isso, pra tu, que é a melhor das duas? Eu acho que são duas Odetes excelentes para propostas, para propostas diferentes. São duas Odetes completamente diferentes. A Odete de 88 era uma mulher má, fria, calculista, que colocava os interesses dela acima de tudo e que tinha seus segredos e suas cartas na manga. A Odete da Débora Bloch foi uma vilã feita para irritar no TikTok e no Instagram com um monte de frase de efeito. As frases de efeito da Odete original, elas eram grosseiras, elas eram... Sabe quando alguém abre a boca pra deixar você desconfortável? A Odete original fazia isso. A Odete da Débora Bloch, quando abria a boca, ela fazia um festival de ditados que faziam quem tava no sofá rir. Então era tipo, a Heleninha quando não está bem porque está sozinha, está bem porque está com alguém. O que está mal porque está com alguém. Então o que importa é ficar mal. Era esse tipo de coisa que a Odete da Débora Bloch falava. A Odete da Beatriz Segal falava, abrindo aspas, o problema do Brasil é o banzo, isso é coisa de índio e negro, fecha aspas. Era o tipo de coisa que a Odete da versão original falava. Então, assim, são propostas completamente diferentes. A Odete da Manuela Dias é uma loba para os dias atuais. A Odete da Beatriz Segal é uma mulher má. Eu acho que são duas Odetes muito boas. Eu realmente não... Eu, obviamente, vou puxar a sardinha pra Beatriz Segal por causa do conjunto da obra. Em cima do muro. Ah, sim. Eu puxo mais a sardinha pra Beatriz Segal. Não, eu puxo mais pra Beatriz Segal porque a versão original é perfeita. Mas eu acho que Débora Bloch fez um trabalho incrível e excepcional com o texto que lhe foi dado. Porque é o que eu tinha falado anteriormente, né? Manuela Dias ama a Odete Roitman. Então ela fez com que a Odete fosse a personagem mais divertida do mundo. E aí... Outra coisa que me irritou profundamente foi que Odete Roitman virou uma paladina do feminismo no remake. Vamos colocar a Odete Roitman numa luz boa. Ela é a vilã da novela, mas vamos falar sobre como ela endereça a saúde sexual das mulheres depois dos 60 anos. Vamos colocar ela no centro, vamos colocar ela sendo uma mulher que ela chega lá e ela arrasa numa reunião e ela é colocada como uma mulher incrível, acima de tudo, acima do bem e do mal. Foi isso que o remake fez com ela. Assim, eu acho que o remake tentou fazer com que ela, mesmo sendo má, tivesse todas as qualidades sobressalentes. Enquanto na versão original, ela era uma personagem realmente cinza. Aliás, ela não era uma personagem cinza, ela era uma personagem ruim. Ela tinha lá, beleza, ela triplicou a fortuna do marido, ela era realmente uma boa mulher de negócios, mas ela era uma pessoa terrível. A Odete da Débora Bloch nem tanto. Agora tem uma parada, e nessa cena, amor, não sei se tu se lembra que eu mostro que eu mostrei pra tu, que ela tem essa coisa com o César, né? Que nessa não rola. Que é quando o César... Ela se mostra vulnerável. A Beatriz Segal se mostra vulnerável. E essa Odete da Débora Bloch não tem momento de vulnerabilidade. Ela tem... Mas são poucos.
Ela se quase nunca, assim, tipo... Os ela momentos de sempre tá vulnerabilidade muito da composta. Odete do remake são muito mais em relação à família do que a ela mesma, a relacionamentos. A Odete de Isso. 88, ela tinha essa coisa de eu sei que eu sou uma pessoa ruim e eu acho que eu vou ficar sozinha, não sou mais tão jovem, não sou mais tão bonita. Ela tinha esses problemas. A Odete de hoje em dia não tinha isso. Ela usava seus perfumes e cremes franceses e fazia seu bom skincare e não se preocupava com esse tipo de coisa, entendeu? Aham, entendi. Vamos continuar aqui em Odete, então, pra gente se encaminhar pra morte dela. Mas antes de falar da morte dela, eu queria falar sobre essa centralização que tem nos últimos plots ali. Porque a gente vai chegando nos capítulos finais e a gente tem essa concentração. Porque tudo gira em torno dela nos capítulos finais ali. Pelo menos os plots que importam, né? Porque a gente tem ali, aí tem a Aldeide com o André, que pra mim foi um plot ridículo, porque tem toda uma problematização, parece o fim do mundo. E de repente... a Consuelo decide assim, do nada, no portão assim, a parada escala num grau e ela decide no portão, não, tá tudo bem, tá tudo certo e pronto. Aí você tem outro plot aqui, tem um plot do Vasco que casa lá e tal, com a Lucimar, né? Continua o Raquel lá com aquela história, tem a Celina lá com o brocha lá do Esteban, não sei o quê. E aí você tem, na verdade, tudo que importa na novela tá em torno ali de Odete, né? Que é o Marco Aurélio, principalmente, né? Ali aquela disputa pela TCA, que eles estão ali tentando se matar. Você tem o lance da Heleninha com o irmão, né? Que tá sempre ali aquela coisa com a Ana Clara, o irmão dela, pode descobrir, pode não descobrir. A Maria de Fátima também, cruzando com isso, chantageando a Odete. O Mário Sérgio também, que tá ali perto de descobrir. Aí tem o Freitas, que em determinado momento se mete naquilo também. Aí, enfim, os plots mesmo que estão sempre ali girando em torno da Odete. Vocês acham que houve um excesso em cima da Odete naquele momento ali? Que a novela se ancorou demais no personagem da Odete? Talvez foi um exagero. Podia ter desenvolvido em outras partes. Eu acho que... Eu também acho. Eu acho que de alguma forma viram que a Odete era sucesso, né? Que tinha caído nas graças. E aí eles quiseram aproveitar mesmo. Mas tinham outros elementos, né? Tinham outros atores muito, muito interessantes, outras histórias, né, para serem desenvolvidas mesmo. E acho que algumas outras também ficaram bem chatas. Eu lembro que a gente tinha aquela história mesmo do filho dela, porra, a gente não aguentava, que ficou com leucemia, porra, ele gravando aqueles vídeos pro futuro filho. Eu e Rudá. A gente passava rápido. A gente tava assistindo pelo Globo Cérebro Play. do neurodivergente. Eu passava, velho. Meu Deus, puta que pariu. A gente... Nossa. Ele toda hora gravava um vídeo do mas Eu Sou Eu, aquele vídeo, Afonso. Olha, sou papai de vocês. O papai de tal, vocês, se a gente estão assistindo passava. E ficava Por naquele favor. negócio, vou fazer ou não vou fazer, né? Não, abandono o Caralho, tratamento aquilo aí era tal. chato pra Nossa. caralho, velho. Não, o cérebro da Muito. gente gritava. Então, assim, porra, ficou naquela. A mulher trabalhava e eu ficava... Não, "Pô, e como ele é que tava essa com mulher-" aquele cabelo e era muito engraçado, porque ele tava com uma touca, né? Ele botou uma touca e não crescia o cabelo ali, ficou mal feito pra Não, caralho. E a Isso. sobrancelha ok, né? Porque a sobrancelha não caiu. Então ficou com a touca ali visível, que era uma touca. E a minha preocupação, qual era a minha preocupação? Se a mulher trabalhava viciada em trabalho e de repente ela abandonou tudo e ficou lá de uma coisa. Foi. Essa mulher E a tá barriga pagando não as isso crescia, foi um a barriga dilema. dela. Essa mulher tá pagando as contas como? Aí ele, o homem é milionário, Sinato, mas não tem um dilema aí não, que a mulher... Não, peraí, Exato. uma rigidez cognitiva não, ela O problema é super, deles né? era todo Não, justamente peraí. sobre ela precisar Exatamente. abandonar. E, tipo, Né? do nada ela, não, beleza, ele tá doente, Não, foda-se beleza, eu. ele Boa, vai pagar vamos lá. minhas contas agora e eu vou ficar aqui só a Isso, serviço isso. disso. Não, peraí, não houve nenhuma conversa sobre isso, cadê? E ela lá, né, tipo, não, amor, como é que ela tá pagando as contas dela? Ela abandonou o trabalho
dela e ela tá só lá e tal. E ele, deixa isso pra lá. Eu, não, eu preciso saber como é que isso tá. Bem difícil. Nossa, bem difícil, Solange a essa né? altura, na Vale Tudo original, que não tinha Afonso com câncer, ela tava namorando com o Mário Nossa. Sérgio. Mário Sérgio o não Mário era Sérgio- vilão na versão original. Ele foi o personagem mais descaracterizado de uma versão pra outra. Ele trabalhava na Tomorrow e ele era o cara que ficava do lado de Solange até lá no final ela e Afonso se acertarem e voltarem. Porra, pode crer. Não, ele foi outra decepção também, porque eu achei que ele era um cara massa, e depois ele virou um vilão, aí depois ele E ele virou era um vilão. obcecado por Odete, Não, né? e Ele depois ele queria virou um Odete de vilão qualquer que não fez- jeito. E Nossa. assim, tipo, o que é que ele ganhava com aquilo ali? Eu nunca entendi, né? Que ele queria jogar Odete e Marco Aurélio Marco Aurélio um o contra o mas outro. ele ganhava o quê com aquilo, né? Tipo, não fazia E sentido depois nenhum. ele virou um vilão que morreu de graça, né? É, Foi bem- tomou o Não, negócio ele cara do morreu porque ele futebol, tomou o aí. remédio errado, velho. Não, então, É. levou uma rasteira de Fátima, né? Ele Isso. foi muito mal aproveitado aquilo ali. Ele foi muito mal aproveitado. E ele era o cara assim que era o seguinte, né? Ele ia pra TCA ali só pra ficar espiando a vida de Odete. Era completamente obcecado, né? Ele vivia para tentar espiar a vida de Odete e jogar Odete contra Marco Gente. Aurélio. Mas olha, eu tenho uma grande coisa que eu não engoli até agora, que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. É o corpo da Ana Clara lá. Não, que não- até entra, tudo bem, o corpo de Ana Não, o Clara corpo de não ter Ana Clara sido na minha cabeça, um enterrado. cachorro passou Não, lá e comeu. tá lá até agora. Foi? Não, é porque veja, a Heleninha era Mijou bem em cima. amiga, ficou bem preocupada, foi lá, tudo bem que ela ficou Heleninha é bem... muito amiga, né? Ela ficou bem impactada e continuou. Heleninha queria dar um emprego pra mulher, aí encontrou a mulher morta lá, Olha, baleada, e Heleninha foi, pegou o ficou irmão, bem foi embora impactada e com o irmão, nunca mas mais nem quis saber da ligou mulher. pra polícia. Foi? Tá, tudo Ela bem. só disse a vamos- seguinte frase: eu quero dar um enterro digno pra Ana Clara. E ninguém Tá. viu esse Sem enterro ninguém nunca acontecer. mais sabou, ninguém nunca mais soube. Mas veja, me expliquem só uma única coisa. Só me expliquem. Tá, vamos tentar. Como é que Odete se apaixonou por César? Perdidamente, pediu César em casamento. Porque Dividiu metade César- da fortuna dela com ele. Exatamente, não fez um acordo pré-nupcial, não fez... O que é que ele tinha de diferente de todos aqueles outros? E Ele... segundo o Ácido bastidores, hialurônico ele tem na bafo e cara. sovaqueira. Ele tinha Não, ácido veja, hialurônico ele na não cara. era o mais Nos novo. bastidores ele tem bafo e Ele era sovaqueira. burro em relação aos outros. Ele não era elegante, ele não era... Ele não tinha nada... Na minha cabeça, ele tinha que ter uma coisa diferenciada em relação aos outros. Aí quiseram colocar que ele era Valtex diferente. fazia mais sentido, né? Porque, exatamente. Muito. Tá entendendo? Muito. Porque quiseram colocar que ele não fazia o que ela queria na hora que ela queria. Não, aquilo ali não colou Não, pra isso mim. só durou algum tempo. Porque depois ele fazia tudo que ela queria também. Não, Ele não colou pra ficava mim. babando os Até ovos agora dela eu lá. não entendi. Aí a relação entre Vocês- eles dois nesse remake é uma das piores coisas do mundo, né? Eles não precisavam ter casado, e se eles casaram e ele ficou bilionário, por que não fazer alguma coisa colocando ele contra os Reutemann? Sabe, ele detinha metade da TCA e isso ficou por isso mesmo. Ninguém se preocupou em reaver as ações dele. Ninguém se preocupou com absolutamente nada. Ah, ele é casado com a mãe da gente. Ah, a gente sabe que esse cara não presta. Ele foi amante de Maria de Fátima que casou com Afonso. Mas deixa ele lá, deixa ele administrando o dinheiro dele. Odete Reutemann foi ser a pessoa mais burra do mundo. Uma bilionária que forjou a própria morte sem ser acusada de absolutamente nada. Porque aí tem outra coisa que me irrita profundamente. Ela não estava sendo perseguida, nem procurada, nem incriminada por nada. Todos os crimes dela foram descobertos depois que ela morreu. Então, na prática, ela nem precisava forjar a própria morte. Não, eu falei pra Ione isso. Eu disse porque exatamente ela forjou a morte dela. Tá. Porque pra ela era muito mais vantajoso ficar viva. Lógico. Porque se ela ficasse viva, ela dizia, Marco Aurélio tentou me matar, o cara ia ser preso.
tá ligado? Exatamente. Ela ia eliminar o principal concorrente dela, ela ia querer o que ela queria desde o começo, que o cara morresse, né? Mas o cara ia ser preso. Não ia morrer, ia ser preso. Ela, inclusive, podia, o cara na cadeia, uma vez na cadeia lá, ela eliminava o cara, né? Que ela era capaz disso. Exatamente. Então, pô. assim, tipo, pra ela era muito mais fácil ela ter ficado viva. E outra, ela forjou a morte dela, mas tá, uma parte de gente sabe que ela tá viva, né? Porque todo mundo viu, o homem da ambulância viu, o Freitas sabe, o homem do helicóptero. Ela vai pra onde de helicóptero? Porque de helicóptero você só vai até o Brasil. Não, ela vai pra Europa de helicóptero. Ela vai fazer, ela vai fazer Rio-Paris de helicóptero. E ela vai viver com que dinheiro? Com que dinheiro que ela tá morta? A pessoa jurídica, a pessoa física morta. Exatamente, minha gente. Qual é a lógica que faz isso? A não ser que ela tenha... A não ser que ela tenha dado, sei lá, 3 bilhões pra Freitas guardar e passar pra ela depois. Não, e o melhor de tudo é isso. Freitas está administrando o dinheiro de Odete Reutemann. E sabendo que ela tá viva. Loucura, é loucura. É ridículo. Beira o ridículo. Foi assim. Beira o ridículo. Vamos fazer aquele negócio pra subverter todas as expectativas e vamos botar a Odete Reutemann viva. Só que ela ficou viva pelo acaso. Porque nem ela forjou a morte dela direito, porque ela tava morta e acordou. Não é que ela forjou a própria morte. Ela morreu e voltou. Ficou, sei lá, sabe Deus quantas horas, morta lá, sentada no chão. Foi fecharem o zíper do saco de cadáver e ela, magicamente, o sopro da vida ressuscitou a coitada. E aí já tinha uma pessoa pronta lá pra fazer a operação na barriga dela. Gente, isso é ridículo. É ridículo. Eu acho que o último capítulo funciona até a última cena, que é a cena de Freitas, de Fátima e César. Só que tudo que vem depois é ridículo. É horrível. Se o Marco Aurélio tivesse realmente matado ela e deixado a Heleninha levar a culpa, seria um baita final. Beleza, ele tá em casa usufruindo dos privilégios dele. E isso é, de certa forma, uma boa crítica social. Não, faz todo sentido Heleninha pensar que matou a mãe. Porque, total. Porque na cabeça de Heleninha, de fato, ela deve ter acertado algum Odete. Ela chegou bêbada lá, tinha 3 Odete. Ela tirou, tava bebendo 3 dias. Exatamente. Apareceu 3 Odete na frente dela. Ela mirou em uma. Ela atirou, acertou em um Odete. Mas a coitada, ela passou 13 anos bebendo. Se eu pudesse, eu matava 1000. Achando que tinha matado o irmão, 13 anos, se sentindo culpada. Não, e agora bem, 1 ano presa justamente. Não, Odete era uma filha da puta, mas assim... Mas o que eu tô querendo dizer é que aquela parte do final é boa. Eu achei boa. Eu achei. De Marco Aurélio chegar na sequência, eu acho um bom último capítulo, pô. Não é tenebroso. O que estraga ele é literalmente os últimos 5 minutos. Eu não achei um bom último capítulo pelo que a gente falou em relação às abas que abriram e não fecharam. Lógico. Né? Mas assim, ao material que tinha pro que se propôs em termos de para as respostas que eles se propuseram a dar naquele final, que era quem matou Odete, o casamento de Ivan e Raquel, não sei o que, eu acho que eles fecharam redondinho. O que cagou pra mim foi o lance lá de Odete, tá ligado? Eu acho que é muito mais, eu acho que, na verdade, o que não é o último episódio que fode Vale Tudo, na minha opinião. O que fudeu Vale Tudo, na verdade, são os últimos episódios. É justamente você não fechar as abas que estavam abertas, é você fazer a Fátima ser a pessoa mais burra do mundo, depois de ser esperta a vida toda. Sim. Não faz sentido nenhum ela tá com um bilhete premiado e de repente ela virar a pessoa mais burra do mundo, né? Ela literalmente engravidou de um bilionário que era tudo que ela queria. E era o amor da vida dela, né? O cara que ela era apaixonada, né? Ou seja, ela, teoricamente, ela não ia largar o osso nunca daquele cara. O cara ia ser um inferno na vida dele. Que tinha, inclusive, mais dinheiro do que o Reutemann que ela era casada, né? Exatamente. Total. No final das contas, o César tinha mais dinheiro do que o Exatamente. outro. Podia até ter bafo, mas, em compensação, não tinha aquela boquinha murcha do Afonso Reutemann. Aquela boquinha murcha dele dava muita agonia. Inclusive, eu não sei se tu reparou, Lucas, naquela parte que ele vai fazer o transplante de medula, que ele chega bem pertinho do Leonardo.
e ele fala com aquela boquinha murcha na cara do rapaz, e o rapaz o rapaz começa a se tremer todinho. Foi aquela boquinha murcha dele falando bem pertinho do cara assim. Quase que ele não faz o transplante naquela hora lá. Não, foi o gancho do capítulo, né? Vai ou não vai? E aí ficou para capítulos depois o transplante. Tem uma coisa que eu preciso comentar que me deixou muito emputecido, e a palavra é realmente emputecido, que eu fiquei com vontade de pegar a primeira coisa que eu vi na minha frente, jogar na televisão, que foi o final de Eugênio. E, gente... Isso, a gente comentou pelo isso aqui. Pelo amor de Deus, isso é horrível, é tenebroso. Eu gosto do que a novela fez em vários momentos, que foi deixar claro que Celina não é uma boa pessoa. Deixaram claro que Celina era uma mulher racista quando ela falou sobre Fátima, deixaram claro que ela era uma mulher elitista, deixaram claro que ela era a mulher mais frouxa que já pisou na face da Terra. E, além disso, que ela não se importava com as outras pessoas. Teve mais de uma cena em que ela teve um diálogo com o Eugênio que ela tava pouco se fudendo pra ele tava falando de coisas importantes. Não sabia de onde o cara ia, se a mãe do cara tava de onde ele era. E aí você vem fazer o desfecho do personagem e eu consigo imaginar, de verdade, eu consigo imaginar Manuela Dias teclando lá no computador dela pensando, nossa, eu vou fazer uma crítica social gigantesca que vai fundir cérebros agora. E aí ela faz Eugênio desistir da aposentadoria dele. Mesmo Celina fazendo pouco caso de todas as décadas que ele passou trabalhando na casa dela, ela, Eugênio, tudo bem, vai, tá certo, vou sentar aqui, vou abrir meu livro, seja feliz. E aí ele olha pra aquilo e eu genuinamente achei que ele ia explodir, que ia ter um grande... Ele acertando as contas por tudo que ele tinha feito, um levante, né, da classe trabalhadora, e ele simplesmente olha aquilo e faz, não, ela me tratou mal, então é por isso que eu vou ficar, eu vou continuar aqui, vou abrir mão de viver o resto da minha vida com um cara que tá extremamente rico numa ilha paradisíaca e vou continuar servindo essa mulher que tá pouco se fudendo pra mim. E isso vai ser uma cena super emocionante. Entendeu? Assim, não entra na minha cabeça. E eu sou uma pessoa esperançosa. Eu realmente sou uma pessoa esperançosa. Eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. Eu olhei Vale Tudo inteira pelo lado positivo. E eu ainda achei assim, não, tudo bem, isso tá acontecendo nesse capítulo, no próximo capítulo, com certeza, ele vai dar um chega pra lá nela e vai embora. Não, ele nem apareceu no último capítulo. Ele não apareceu mesmo. Mas tua frustração é porque tu desejava que fosse diferente, ou tu acha que foi mal conduzido? Porque a gente teve, Ione até comentou assim, que achou que aquele final assim é justamente pra deixar assim, que ele fez a escolha dele, tá ligado? Que foi ruim, naturalmente. A câmera afasta, né, de um jeito, dá a entender mesmo que ele escolheu aquela solidão ali, ele tomou uma escolha... É a escolha do personagem, né? É a escolha, a gente não toma as melhores escolhas, né, na nossa vida, né? É a escolha do cara. Eu fiquei chateada, mas tem gente que é burra, né? Tem gente que toma... que toma decisões ruins na vida e precisa lidar com ela. O Freitas ele foi mais corajoso, ele peitou, ele teve, né, na novela ele tem idas e voltas, ele tem a coisa de se sentir mal quando ele faz aquilo com o Marco Aurélio, porque o cara vai morrer, né, então ele tem um coração bom, mas aí, ao mesmo tempo, ele tem uma revolta muito grande, como ele é tratado, né, o tempo todo. Enfim, eu acho que tem um contraste entre os dois, né? Às vezes a gente quer um final para uma pessoa, a gente quer colaborar, a gente quer ajudar, mas a pessoa, ela não ajuda a si mesma. Tem que partir da pessoa, um movimento existencial, entendeu? Sim. Então, assim, tem uma cena... foi nessa cena que ele diz que vai ficar, que não pode fazer isso por ela, que aí ele vai pra copa, ele vai pra cozinha... E aí ele tá sozinho e a câmera vai se afastando, assim. É o final dele, assim, do arco dele. É bem simbólico, assim, porque você vê que ele vai acabar só mesmo. Só que aquilo ali fica muito evidente que foi uma escolha dele. Porque as últimas palavras dele. E aí é isso. É aquilo ali, né? E aí na sequência eu acho que já vai... É uma escolha ruim, Freitas, né? Na praia e tal. Então, assim... É meio que aquilo, assim, a gente fica chateado porque a gente gostaria que fosse que ele tomasse uma coisa porque a gente tem essa consciência do outro lado, que ela é uma escrota, que ela nem, né, se importa e que o cara merece a aposentadoria dele, ele trabalhou, se doou, não sei o que. Mas, porra,
cada um escolhe, né? Isso é verdade. Tá entendendo? Então eu acho que é isso. Eu acho que isso entrou na conta do meu ranço por Manuela Dias. Eu acho que entrou no balaio. Dela. Eu boto na conta dela. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês me respondem aí em sequência. Qual personagem que vocês mais odiaram nessa novela? Inicialmente, eu tive um rancinho de Raquel. Porque assim, porra, que Chata personagem. pra caralho. Como isso é muito chata, Eu porra. achei ela muito burra. Tá que pariu. Eu disse que mãe burra da porra. Ela mãe é burra. Eu sei que a gente tem, eu sou mãe também, a gente tem uma certa tendência a achar que é o filho do outro, que incentivou a filha da gente. Ai, fizeram a cabeça do filho da gente. Tem uma tendência assim, mas peraí, poxa, que pessoa ingênua, que pessoa burra, de dar raiva, foi de dar muita raiva, assim, em alguns momentos. E de uma rigidez cognitiva. Muito rigidez, Agora é sim, muito rígida. quando era conveniente, né? Aí ela conseguia flexibilizar. Mas assim, enfim, eu tive um rancinho dela no início, eu não vou mentir. Mas depois foi passando, sabe? Depois foi melhorando. Mas vou pensar aqui melhor. Depois eu fui elegendo outras pessoas, eu fui ficando com ranço. Uma coisa que me incomodou muito, do início ao fim, foi a abertura da novela. Eu não conseguia ouvir a abertura da novela. Ou seja, então teu A ranço voz com de Gal Costa, que já Costa morreu. me incomoda profundamente. Ela grita, ela me perdoa. Por isso que tu não quisesse fazer Por isso que tu não quis fazer Ela canta gritando, como é que me se diz? incomoda muito. Que a gente sempre faz pros artistas que morrem lá em casa. É, o cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre. Quis não. Tá ligado, Lucas? Quando tem um artista que morre lá em casa, a gente faz o cortejo fúnebre. Eu e ela, a gente se senta, compra umas escuta cervejas. a obra do cara, ela toma cerveja, eu não bebo, né? Aí eu tomo massa. Red Bull e tal. Aí a gente fica escutando a obra do cara. Obviamente, artistas que A gente... a gente curte, que gosta, vale a pena, né? Mas... É. Ah, não, Melodia, a gente eu fez, amo Melodia Gal. a gente fez, Não, eu reconheço a importância de Gal, da obra, tudo mais, mas a gente não fez não, porque Estranhamente, eu chamei ela várias vezes pra fazer de a Gal, ela não voz de quis, Gal, eu acho. que por eu não causa disso aí. sustento não, assim, é muito alta pra mim. Aí, exatamente, acho que é a neurodivergência mesmo. Né? Então teu São muitas camadas. personagem mais odiado dessa novela é Gal Costa. É Gal Costa pela sempre, abertura da novela. ele sempre pulava, a gente assistia no Globoplay, aí a gente tinha essa... Mas eu vou pensar aqui no personagem mesmo da novela, a gente vai encontrar. Inicialmente foi Raquel. Eu tive um rancinho da burrice de Raquel novela com tem essa... Maria de Fátima. Vê, novela tem uma característica muito interessante, que é isso, né? Como a gente tem uma longa caminhada, geralmente são 8 meses e tal, uma novela, a gente tem esses altos e baixos mesmo dos personagens, né? Porque a gente ama ele um tempo, depois odeia o cara ou a personagem, enfim. Tem essa montanha-russa mesmo entre amar e odiar os personagens, né? O teu, Lucas? O meu, definitivamente, é César, porque eu tomei um ranço inimaginável do que fizeram com o personagem ali no decorrer da novela. Ele era muito burro e extremamente deselegante. E isso é uma inversão total ao que o personagem era originalmente. Ele era um cara que sabia chegar, ele era um cara esperto, sabia circular ali nos meios, e a versão do remake, ele era só um banana, ele era um escroto e, tipo, ele era chato. Fátima tava lá com ele não tava lá com ela. Tipo, é um personagem que eu tenho a impressão de que ele foi feito para que a gente não gostasse dele. E isso se traduzia em todas as cenas dele. Cauã Raymond entrava em cena e eu revirava os olhos. Apesar de Cauã Raymond ter nascido para interpretar esse personagem. Eu acho que ele entregou maravilhosamente bem o que o texto pedia. Mas definitivamente foi o personagem que eu mais odiei. No começo eu odiava muito o Afonso também, que ele era insuportável. Ele era o conjunto
próprio. A boquinha do- murcha dele é foda. A boquinha murcha, e aí era o cara que tinha muito dinheiro e que achava que ninguém tinha. Que o mundo girava em torno dele, e foda-se as suas responsabilidades, enfim. Isso me irritava muito no começo. E eles venderam esse Afonso como se ele fosse, né, uma pessoa maravilhosa. Assim. O paladino da Como se justiça ele que fosse discursava na cara COP 30. maravilhoso, o cara mó playboy, assim, o cara um playboyzinho do cara, tá ligado? Insuportável. Cara, playboy da porra, assim, totalmente fora da realidade, né, o personagem dele, assim. Eu tenho muitas menções honrosas pra fazer nessa novela. Definitivamente o Renato Filipelli é um personagem que me irrita bastante porque eu não gosto do João Vicente, do Isso é ator. pessoal, né? É. Vai além. Não, mas não é. Veja só, eu não tenho nada contra o João Vicente, personalidade João Vicente. É porque eu não gosto de pessoas que acumulam muita água quando estão falando na boca. ele fala molhado, ele tem boca de piscina, velho. Ele Isso fala me dá muita molhado, é agonia. muito bom. Ele fala molhado, velho. Repare quando ele fala. Ele tem uma falinha molhada, velho. Não, eu não discordo. Eu me tenho certeza que agonia ele baba muito. Ele baba demais, porra, falando. E vendem ele como um galã, né, velho? Isso que me deixa também encucado. Mas, assim, Afonso também foi um personagem que me irritou bastante. Me chateou bastante. Mas eu acho que depois que ele casou com a Fátima e teve todo aquele plot lá, dele ser corno e tal, não sei o quê. Ficou vingado, se sentiu vingado. E o corno, né? Ele tem aquela parada assim que a gente tem a gente Empatia. fica empatia pelo corno, né? A gente tem empatia pelo corno. Talvez por isso também o Renato Filipelli eu fiquei, né? Porque quando ele passa pelaquela fase lá que ele tem a síndrome de Cornaut, eu também fiquei com a simpatia por ele, tá ligado? Que o Marco Aurélio tá lá, pega a Leila e tal, não sei o que, ele fica com a síndrome lá. E aí eu simpatizo por ele. E aí, velho, eu acho que definitivamente, assim, o personagem que eu mais odeio nessa novela, pelo conjunto da obra mesmo, é a Celina, velho. Meu irmão, a Celina é insuportável. Que personagem insuportável, velho. Ela é medrosa, ela é elitista, ela é uma personagem chata, velho. Tá ligado? É uma personagem que a conivência dela com Odete, né? Eu odeio, assim, personagens covardes, velho, que não tem coragem de peitar, tá ligado? A Odete fazia... Ela era cúmplice de Odete em tudo, né? Você vê que nem no ato final de ir lá no hotel e dar um tiro em Odete, ela não consegue, pô. Tá ligado? Ela é completamente covarde. E ainda saiu assim, apanhada. Ela é muito E ela covarde. ainda saiu apanhada Ela saiu do Copacabana humilhada, Palace, ainda velho. deixou a arma lá. E ainda deixou a arma lá, tá ligado? Assim, ela é uma personagem realmente... É uma inútil mesmo. Na verdade, todos aqueles personagens da família Reutemann ali são uns inúteis, né? Um bando de gente, realmente, uns encostados, uns inúteis mesmo, um povo... Faz você realmente odiar rico, né? Faz você realmente odiar rico. É total, assim. E, inclusive, eu fiquei numa dúvida. Naquela reunião final que a Consuelo leva o Afonso, porque o César não tá naquela reunião, né? Que ela incrimina o Marco Aurélio, porque o César é dono da metade, né? Ele é sócio majoritário. Porque não, acho que esqueceram. Ele não se importa com as coisas. Não, eu acho que só esqueceram mesmo. Porque nem função ele teve nesse capítulo pra não ter aparecido. Tá. Porra, negócio muito importante. Mas é essa, Celina. E tu, amor, teve alguém que tu já pensou? Olha, eu passei por fases, né? Que eu sou uma mulher de fases. Eu acumulo ranços, né? Eu tenho ranços de pequenas coisas, assim, ao longo do... Eu tenho essas coisas, assim. Agora eu também passo, às vezes. Bem, eu tive ranço da mãe do rapaz. Consuelo, nossa. Mas é porque só naquela fase, né? Pronto, foi fase. Porque eu gostava da Ela era uma da boa Consuelo, personagem. Inclusive, que atriz. Inclusive, que atriz, né? Maravilhosa, Eu sempre falei da maravilhosa, interpretação Belise dela. Eu amo aquela atriz. Mas, assim, que mãe é essa? Ela tem características de mães que eu conheço, nós conhecemos, né? Vamos total. poupar aqui nomes.
Mas assim, puta que pariu, cara. Né? Invasiva, controladora. Então eu fiquei com muito ranço nessa reta final, ela querendo mandar na vida dos filhos, assim, a todo custo. Nossa, eu não aguentava ver aquilo ali, assim. E não era só a questão da situação que ela teve, foi o conjunto mesmo, assim. Eu não conseguia visualizar, assim. Eu fiquei muito... Aí depois eu tive ranço da fala do colega de Raquel, como é o nome dele? O Poliana. Caralho, também. Poliana me irritava para um caralho. Ai, caralho. O coitado, Que ele é um desperdício, querido. né, de Mas Matheus ele, Nastergalli. nossa, ele é um merda, ator massa. Mas eu acho que ele teve preguiça de trabalhar na novela. Era uma mistura tava do no Alto da automático. Compadecida. Eu com já Tava acho no que ele tá sei lá fazendo. mais Eu o acho que ele tá quê. fazendo João Grilo desde 2000. Ele já fez outras Sempre, 3 novelas né? e Pra desde então sempre. ele é o João Grilo. A mesma coisa, né? Ele é a mesma coisa. Então, assim, aí ficou naquela fala. Ai, que ranço deu também, né? Fiquei. Eu tenho ranço também da burrice do César. Ai, que ranço da burrice do Ele César. é muito burro. ranço. E aquela coisinha que ele faz. Sei que. O estalando os dedos. Né? Foi. Fiquei com ranço de Fátima dentro daquele apart hotel, o tempo inteiro gravando naquele apart hotel. Ficou sem Eu sou nenhuma- muito fã dela. eu não foi dela, eu não foi do consigo. que a reta final fez da atriz, entendeu? Total. Não foi ranço dela, não. Foi o que a reta final fez dela. Ah, pô. porque ela ficou na Eu reta fiquei final, no ela ranço ficou, foi meio Disso, deprimente, foi né? O deprimente. arco Eu fiquei final dela, triste assim. com isso, saca? Fizeram tanto de... Não foi ranço delas, entendeu? É, porque ela ficou inútil, ficou tudo Ela focado em ficou Odete, né? naquilo, Sim. naquele apart hotel. E a pobre da Thaís Araújo fazendo mexão. Tinha Pô, eu fiquei literalmente muito ranço uma daquilo, eu fiquei trama. frustrada. Nem foi Tinha- ranço delas. Nem foi culpa delas, entendeu? Eu fiquei chateada com aquilo, entendeu? Nem foi culpa delas. Eu tô falando de coisas, de modo geral, que me deixaram chateada e com ranço. Entendeu? Que talvez nem tenha sido culpa dos atores em si. Foi o que eles foram colocados pra fazer. É do texto. saca? É 100% culpa do texto. Né? Tinha um plot Então- pronto, pô. Tinha a Fátima vendendo o bebê e Raquel indo atrás. Tipo, isso era a reta final da versão original. Suprimiram isso e Nossa, deixaram já Bela pensou? Campos escanteada, velho. Eu não sei porque Ai, fiquei- deram sabe tanto por que eu fiquei com destaque pra ranço? Heleninha Até isso eu fiquei- nessa parte final, assim. Porque a Heleninha tava nesse negócio do AA. Eu não sei, teve algum indicativo, Lucas, que tu saiba que a Heleninha o povo tava gostando desse personagem? Porque aqui pra nós, assim, esse personagem da Heleninha era chato pra caralho, velho. Ela mesmo. é extremamente chata nas duas versões. Só que uma coisa que eu acho, que aí eu tiro de positivo pra o remake, é que na original ela só era chata. No remake, eu acho que teve uma coisa da novela deixar implícito ali de que, beleza, ela tem essa questão, ela tem essa condição, mas ela manipula as pessoas através da condição dela. Que coloca ela meio que num lugar de vilania velada ali pelo meio da novela. Isso eu achei super bacana. Em relação sim. a Paula Não, mas Oliveira, teve a coisa de tipo, ela quis muito mimetizar a Renata Sorrah no começo, né? Então ela tava copiando, era o jeito de, balançava o cabelo e fazia, e apertava o olho. Isso tudo Renata Sorrah fazia. Aí muita gente se incomodou porque achava que tava muito over. Aí ela deu uma segurada e deu uma melhorada. Só que assim, justamente por Ivan se separar dela muito cedo e ficar com Raquel, ela perde completamente o plot, a trama. Ela não ficava com Renato. Renato, nessa fase final, ficava com Raquel. Eles estavam lá porque o que era que acontecia? Odete filmava aquele suborno de Ivan, guardava a fita e levava pra Raquel. E ela dizia, se você não deixar o Ivan agora, ele vai preso. E aí ela dizia, não, tudo bem, pela integridade dele eu vou fazer isso. E aí ela pedia pra Renato fingir que tava namorando com ela, sendo que ele completamente apaixonado por ela. E os dois ficavam nesse enrosco e Heleninha ia piorando porque ela via que Ivan estava casado com ela sem querer estar casado com ela. E aí as coisas iam piorando, etc e tal. Na reta final ela conhecia um executivo da TCA gringo que vinha trabalhar no Brasil,
que era um personagem do Denis Carvalho, e ele meio que ajudava ela a sair desse fundo do poço e tinha toda uma progressão de melhora pra ela. Mas aí tudo ficou, obviamente, muito jogado aí na novela. Renato ficou com Solange e eles não ficavam juntos na versão original. Tinha uma diferença de idade aí entre os dois. E aí depois ele ficava com Leila. Depois dessa frustração ele se apaixonava por Raquel. E terminava a novela ali meio que sozinho. Mas, tipo, foram esses arranjos que foram feitos no meio da novela que foram literalmente tirando a função de todo mundo. Tipo, se você não... Exato. Tipo, se você não sabe o que fazer com os personagens... Eu não entendi, assim, nesse final, tá ligado? Essa reta final, um destaque muito grande pra Heleninha. Aí eu acho que entra naquele campo do que a gente acha que foi a retaliação a Thaís Araújo, né? Eu acho que... Heleninha era a personagem que mais facilmente entregaria uma posição de protagonismo dentro da novela. Então só foram com a corrente e empurraram ela pra isso. Véi, Heleninha fica em segundo plano pra que Raquel descubra tudo e jogue tudo na cara dos Reutemann. E aí foi Heleninha que descobriu o corpo de Ana Clara. Foi Heleninha que descobriu o Leonardo. Véi, tipo, você vai... nitidamente tirando função de um personagem e passando para outro sem necessidade nenhuma. E aí você realmente faz a coisa de tirar alguém da posição de protagonismo e inverter os papéis. Não é como se a Heleninha não tivesse importância nenhuma dentro da novela. Mas Raquel era mais importante do que isso e simplesmente não houve, não aconteceu isso. Eu realmente sinto muito pela Thaís Araújo porque ela não tem sorte, né, no horário nobre. Ela fez a Helena de Viver a Vida, que tiveram 1001 questões. Hoje eu reconheço que é uma boa protagonista, eu acho que foi muito mais sobre a visão do público com ela naquela época, mas houve esse desgaste, houve esse problema na época, e aí ela fez Amor de Mãe, que era também uma novela de Manuela Dias. Eram 3 protagonistas. Era a personagem de Regina Casé, a personagem de Adriana Esteves. Exatamente, porque ninguém sabe que ela era a protagonista da novela, porque isso aconteceu a mesma coisa com ela. Manuela Dias fez a mesma coisa que fez com Raquel, tinha feito lá atrás em 2019 com Thaís Araújo. E eu vou só pincelar super rápido a história aqui pra vocês, mas pra vocês verem como é um padrão que se repetiu. E isso me assusta muito. Ela era uma advogada super rica, que trabalhava a serviço do vilão da novela. Então ela era uma personagem que tinha esse dilema moral, ela adotava um filho e a maternidade meio que amolecia ela. E em dado ponto da novela, ela rompia esse contrato com esse vilão e ela ficava pobre. Só que ela não e aí torna a dizer, ela era uma advogada de prestígio que tinha uma casa super conceituada, era uma mulher de muitas posses e de muito conhecimento. Só que essa finalização de contrato dela deixou ela tão fodida que ela teve que vender a casa dela, foi morar numa kitnet com o filho dela adotivo e teve que costurar roupa pra fora, sendo uma das advogadas mais conceituadas do Brasil. E aí, na reta final da novela, ela reencontrava o personagem do Murilo Benício, que era o interesse romântico dela, eles ficavam juntos, e aí ele, como tinha comprado a casa dela, ela voltava a morar com ele. Soa muito semelhante a Celina comprando a casa da Paladar e devolvendo a Raquel também, de certa forma. E com Raquel tendo que vender sanduíche na praia de novo. Me espanta muito que Manuela Dias tenha repetido um padrão com a mesma pessoa. E não dá pra gente ignorar a matemática. Não dá pra gente ignorar a matemática. É um problema com a personagem preta lá em Justiça, que se repete em Amor de Mãe, que se repete em Justiça 2. Entendi. Que mais uma vez o protagonista preto fica a serviço de um personagem branco e em Vale Tudo isso acontece de novo, pô. É assustador. Sabe? É assustador. No mínimo, né? No mínimo. E é muito difícil acreditar que seja uma coincidência, né? Total. É impossível acreditar que isso seja uma coincidência, principalmente quando ela faz isso com a mesma atriz. Sabe? Meu ranço por Manuela Dias tá só aumentando. E sabe o que é pior? É que eu acho ela uma boa roteirista, velho. E eu que nem sabia disso, né? Eu que nem sabia disso. Vim com minha revolta, minhas críticas, nem sabia. Pra mim, era a primeira novela, né? Pra mim também, meu primeiro trabalho dela. Estavam sendo O colocadas. pior é que essa mulher tá com um filme, Os Malês, né? Eu vi uma entrevista dela na Globo que ela tava falando. Ela tá com o filme Os Malês, que eu acho que é sobre a revolta dos... É sobre a revolta dos Malês revolta lá na... Dos Malês, Sim. Você quer pessoas negras, né?
Isso, e é um projeto que tá aí há, sei lá, 14 anos que ela tá fazendo com Antônio Pitanga, com o pai de Camila Pitanga. Saiu Malês, e a coisa que eu acho mais engraçada de tudo é que, assim, eu conversei com um amigo meu sobre o final de Vale Tudo e ele me disse que teve uma impressão fortíssima de que é como se Manuela Dias não tivesse gostado da Vale Tudo original e tivesse feito esse remake num espírito de vou melhorar o que eu acho que não funcionou lá, sabe? Sendo que pra ela o que não funcionou foi basicamente a novela inteira. E tem toda uma coisa nessa situação de que, tipo, o remake de Vale Tudo era um projeto de 60 capítulos de Lucas Paraíso, que é um outro roteirista da Globo, que escreveu, não sei se vocês estão familiarizados, Sob Pressão, que era aquela série dos médicos e tal, que ficou super hypada aqui no Brasil. Sim. E também fez Os Outros, que é a série da Adriana Esteves e do Eduardo Sterblit, que hypou também recentemente no Globoplay. Era um projeto dele. E aí resolveram, pros 60 anos da Globo, fazer esse remake no horário nobre e ofereceram o projeto a ela. E basicamente ela garantiu em contrato, ela estava desenvolvendo uma novela original das 9. E aí, pra ela aceitar fazer o remake de Vale Tudo, ela colocou em contrato que a novela dela, das 21 horas que ela estava escrevendo, teria que ser produzida de qualquer maneira, independente dos louros de Vale Tudo. Independente de Vale Tudo dar certo ou errado, ela teria uma novela garantida no horário nobre logo em seguida. Então ela amarrou a Globo contratualmente e tá aí, volta eu acho que em 2027 ou 2028 com a novela original que ela estava desenvolvendo antes de fazer Vale Tudo. Então quando você soma todos os fatores, fica meio a impressão de que ela fez aquilo empurrando com a barriga, sabe? De que ela não queria fazer de verdade. De que ela não queria fazer de verdade e fez ali de qualquer jeito. Enfim, é uma série de fatores que eu não consegui ignorar. Não acho ela uma... Tenho meus problemas com os trabalhos dela. Eu acho que existem problemáticas muito evidentes, mas eu não acho ela uma má roteirista. Eu acho que Justiça tem seu lado muito positivo. Ligações Perigosas, que é um dos primeiros projetos dela, eu acho espetacular. E Amor de Mãe, que antes da pandemia, eu não sei se vocês sabem, Amor de Mãe ela foi toda feita até o capítulo 100, rolou a pandemia, rolou o lockdown, então não tinha mais o que fazer. E aí a novela ficou suspensa por 1 ano e meio e depois tiveram que condensar os 80 capítulos restantes em 25. E aí a reta final da novela ficou toda prejudicada porque ficou tudo truncado. Mas houve a questão da pandemia aí no meio também. Só que aí também tem esse plot da personagem de Thaís Araújo que começa muito antes disso. Então não acho que ela seja uma péssima roteirista. Mas eu acho que existe uma série de coisas que faltam um simancol de melhorar, sabe? Que é inerente a todo mundo. Entendi. O pior é que parece mesmo um negócio meio parecido com Venom, né? Que aquele parada foi ruim pra caramba, mas fez muito sucesso, porque Vale Tudo. Isso. É uma das novelas mais... talvez seja o produto mais lucrativo, né, da história da Globo aí. Acho que sim. Lucrou demais, né? Tipo... pelo menos eu acho que pelo menos no século XXI aí tem com certeza... Definitivamente, eu acho que foi eu o acho produto que de maior definitivamente é o maior faturamento e um dos mais assistidos aí, com certeza. É isso, vamos encerrando por aqui. Gostaram de gravar? Eu achei sensacional. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer antes de encerrar? Eu acho que cada um devia dar a sua nota pra Vale Tudo. Empatolas. Pelo conjunto da obra, pra novela. Empatolas. Vamos embora. Vamos começar, amor, começa tu. Eita. Vamos lá. Então, vão ter critérios. Eu vou falar os meus critérios, tá? Pode. Rapidamente pra... Tá. Vou falar em patolas. Eu acho que eu vou levar em consideração... 0 a 10. Certo? Eu vou levar em consideração que eu tenho minhas críticas, né? São críticas razoáveis, né? São boas críticas, mas foi uma novela que eu consegui assistir do início ao fim. Todos os capítulos me prendeu, me frustrou bastante, me chateou, deixou lacunas, né? Enfim... Mas por ter me prendido do início ao fim, eu dou ali um 7. 7 patolas. Foi bom, hein? Sim. Foi bom. Vou assistir
novamente uma novela dela? Talvez não. Porque o meu ranço agora, no momento, Aumentou. tá grande. Estratégia. Tá grande. Talvez eu assista o filme. Talvez eu assista, mas assista com um olhar bem crítico pra entender agora, né? Pra entender, né? Enfim. Mas é isso. É isso, gente. E 7 patolas. 7 patolas. E tô bem inclinada a assistir a primeira versão. Viu? Tá certo. É isso. Eu Agora eu vou recomendo pra o do fundo da minha alma. Recomenda? Então é isso, é Do fundo isso. da minha Vamos alma, lá. do fundo da minha alma. É a novela Então das é novelas. isso. Então, pronto. Vamos lá. Talvez se essa conversa acontecesse, né? Antes. Depois, né? Que eu assistisse a Eu teria a uma visão primeira diferente, versão, com certeza. as patolas diminuiriam. Diminuiriam, com certeza. Então, muito. mas por hoje é isso. E tu, Lucão? Seguinte, eu acho que Vale Tudo, o remake de Vale Tudo teve suas qualidades. Infelizmente, nesse balanço final, acho que as imperfeições se sobressaíram às qualidades. Mas por motivos de Bela Campos inspiradíssima, eu realmente amo o que a Bela Campos fez com a Maria de Fátima. Eu acho que foi uma das poucas atualizações que realmente deu certo. Ela tinha um charme, um carisma, uma coisa... Eu fiquei completamente apaixonado depois desse remake. E acho que... Não sei... Num conjunto da obra, também pelo entretenimento que gerou e por ter reaproximado o brasileiro da novela, né, por ter reconectado o brasileiro à novela, eu acho que a minha nota para o conjunto da obra são aí 6 patolas. Eu, como pessoa que viu a versão original de Vale Tudo 3 vezes, jamais pode ser considerado, tipo... Não dá nem pra... Às vezes eu me recuso até a chamar de remake. Mas, assim... Por todo esse impacto, por ter colocado novela na boca do povo de novo e por estimular, eu acho que o brasileiro a ver a próxima novela das 9, que eu realmente acho que vai ser um puta novelão, por entregar em alta pra 3 graças, eu dou um 6 aí pra Vale Tudo. 6 patolas. Tá bom, tá certo. Rapaz, eu tava esperando que tu fosse destruir, vice. Eu ia, mas eu tô, é que nem eu digo, eu sou uma pessoa muito otimista, eu briguei com um amigo meu esse final de semana, porque ele disse que eu tinha que parar de ser de olhar tudo com os olhos tão positivos, mas eu realmente não consigo, me divertiu, me engajou, proporcionou conversas assim, ser noveleiro na idade que eu tenho é um rolê meio solitário, são poucas as pessoas que acompanham. E Vale Tudo estimulou praticamente todo o meu entorno a ver novela, sabe? Eu tô aqui no Caranguejo Atômico falando sobre Vale Tudo, sabe? Então Sim. Eu não consigo não associar isso ao efeito, à novela em si e juntar tudo no mesmo balaio. Então eu realmente acho que esse 6 é muito mais pelo efeito do que pela novela. Se eu fosse analisar a novela isoladamente, talvez fosse um 4. Eu vou pegar esse gancho da tua fala e vou analisar por esse viés também. Por quê? Porque eu acho que como novela, Vale Tudo merece 3, sabe? Eu acho que o roteiro é cheio e enfim, né, cara? Eu sou roteirista e os furos que no roteiro de Vale Tudo são quase que imperdoáveis, assim. São muitas falhas, né, na escrita. Eu acho que uma novela tão importante para a história da teledramaturgia brasileira, ela merecia ter sido mais bem escrita, mais bem trabalhada, né? Eu acho que Manuela Dias, ela não deveria, né, ter tido a audácia de fazer uma jogada aí dessa de vou pegar uma novela do tamanho de Vale Tudo para fazer uma jogada aqui de uma comerciata, sabe? Da minha novela no futuro e tal, não sei o que, e vou fazer Vale Tudo de qualquer jeito, né? Eu acho que faltou um respeito com o material original, e não que eu ache que você deva adaptar o material original, eu acho que versões, remakes, adaptações, você pode criar, você pode modificar, você pode fazer diferente, desde que fique bom. Se ficar bom, velho, tá tudo certo. Mas eu acho que você não pode fazer de qualquer jeito. E isso Vale Tudo fez de qualquer jeito. Mas
levando em consideração a tua fala, levando em consideração o alcance, né? O furar a bolha, né? Guilherme, por exemplo, que é um cara que não acompanha a novela, tava falando aqui de Odete Roit. A aproximação, né? De eu ter podido, por exemplo, todo dia de noite, né? Assistir com o Ione junto, vale tudo. Tudo bem que a gente assiste série, assiste várias outras coisas, a gente tá sempre junto, mas proporcionou que a gente compartilhasse, né? Mais um momento de tantos momentos que a gente tem, mas mais um momento assistindo um conteúdo nacional, brasileiro, nosso, que é a teledramaturgia, ter a oportunidade de assistir uma novela juntos. Isso a gente não tinha feito antes. A gente geralmente assiste algo de fora. E eu foi uma coisa que eu falei quando a gente teve aquela conversa lá na Bienal, né? Que um dos apelos de assistir uma novela agora, nesse momento, é que eu vejo que muita gente está consumindo coisa de fora, assistindo novela de fora, né? E a gente faz isso há muito tempo aqui, com muita qualidade. Vale Tudo, ela não entrega essa qualidade, talvez, mas eu acho que ela entrega o suficiente para competir com o que a gente assiste lá. E acho que a gente ainda tem hoje o que entregar, né, para as próximas gerações, né? Então, levando em consideração isso, né? Eu sou bairrista, eu sou brasileiro, eu gosto do que a gente oferece aqui. Levando em consideração isso, eu vou dar a nota 6 também para Vale Tudo. 6 patolinhas para ela aí. Beleza? Boa. Gostaram de estar aqui hoje? Amei de paixão. Eu amo sempre estar. Eu amo ser convidado para podcasts, eu amo falar. E a gente vai. Já fechou e a gente vai escrever um projeto junto aí, né? Futuramente aí teremos novidades. Ah, que maravilha. Mal posso esperar. Eu também adorei o convite. Só você para me tirar da minha caverninha no domingo. Vocês são muito psicóloga fofos, a mais introspectiva que existe. Um programa histórico esse participando. Ela já participou comigo do epílogo, não foi? Que a gente fez sobre o Coringa. Eu trouxe ela pra falar como psicóloga, né? Sobre o Coringa. Naquele programa do epílogo. E agora, participando de Vale Tudo, né? Olha aí, tá mais um motivo pra eu dar 6 pra Vale Tudo, tá vendo? Ela participando do programa comigo aqui hoje. Antes da gente finalizar, deixo aqui a indicação, porque realmente Vale Tudo foi um projeto que frustrou. Eu sei que Vale Tudo frustrou o brasileiro que gosta de novela e o que não está familiarizado com novela. Mas deixo aqui a recomendação, porque a grife fala mais alto do que qualquer outra coisa. Para quem puder dar uma chance a Três Graças, que vai estrear aí na segunda-feira, promete ser um novelão. Eu acho que novela que não tem vergonha de ser novela merece todas as chances e oportunidades do mundo. E é um dos maiores nomes da nossa teledramaturgia também, né? Voltando. Não, é uma novela original, do autor de Senhora do Destino, Império, Fina Estampa, enfim. Então, assim, recomendo fortemente, pelo menos aí, o primeiro capítulo. E tenho a mais absoluta certeza que o impacto e a diferença já vai logo de cara mostrar aí o que é realmente uma boa novela que a gente sabe fazer. Então vamos seguir a sua dica, com certeza. Beleza. Tá certo. Então é isso. Assistam aí a teledramaturgia brasileira, porque vale muito a pena. Vamos celebrar o que é nosso, né, gente? É isso. Brasileiro ama ser brasileiro, né? Beleza, fechamos. Pois é. Fechamos. Lucão, foi um prazer, viu? Sua presença aqui, como sempre. Valeu e vamos depois marcar outra coisa aí pra gente gravar junto, botar pra frente nosso projeto. Bora nessa. Tô dentro. Um abraço, gente. Valeu, meu velho. Mo. Um cheiro pra tu. Um beijo. Tchau, pessoal. É isso. Até a próxima. Tchau. Eu estou aqui com a minha digníssima Ione Queiroga. Quer uma cerveja, amor? Quero! Claro, com certeza. Ainda tô... Chega no fundo.